com muito prazer que recebemos a todos aqui. Inicialmente, nós gostaríamos de falar, todos já sabem, dos 70 anos, que não são 70 dias nem 70 meses, são 70 anos de trabalho árduo, mas de trabalho gratificante, não só para nós outros, temos mais ou menos uns 50, 55 anos de cantinho, não sou o mais velho, mas o mais experiente, né? E a gente pode considerar assim um júbilo estar comemorando 70 anos. Durante toda essa semana, teremos a apresentação de estudos especiais sobre o tema central, as cartas de Paulo. Iniciaremos a programação da noite com a leitura do capítulo 63, Serve que Confia, do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Serve e confie. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Paulo 1 Coríntios 1:9. Frequentemente aparecem companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Iniciam empreendimentos de que se retiram. Logo surjam certos empeços, declarando-se frágeis para o trabalho a fazer, e retardam a execução de serviços que eles carregam a paz, a felicidade sem delonga. Se te sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que passaste e não temas. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeira nascente. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Se reportam horas de crises nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Renovemos as palavras do apóstolo Paulo, quando nos assevera: fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar empresa alguma acima das forças do que possamos dispor. Com semelhante dedução, prosseguimos nas tarefas em que fomos engajados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo, ante a bênção de Deus. Nós vamos pedir então ao nosso irmão Delano que faça a prece de abertura dos nossos trabalhos. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, acerenando os nossos corações e agradecendo a Ele a bênção da vida, a nosso Mestre amado Jesus, pela oportunidade de estarmos neste momento reunidos nessa casa, ao qual carinhosamente a chamamos Cantinho de Jesus, agradecendo o amparo, o carinho e o auxílio que a espiritualidade amiga e benfeitora desta casa, em comunhão com muitas falanges do plano espiritual, saibamos nesta semana aproveitarmos e absorvermos os estudos diante dos ensinamentos
proposto pelo nosso amigo Paulo de Tarso, cujo objetivo maior era desenvolver o pensamento do Cristo, apresentando a família universal e definindo para cada um de nós o roteiro seguro, a fim de que todos saibamos buscar este pão que sacia e nos alimenta a fome moral e espiritual, Jesus. Assim sendo, Senhor, nós os agradecemos a presença de todos os irmãos que aqui se encontram encarnados, agradecemos a presença de todos os irmãos desencarnados, não somente vinculados à casa espírita, mas a todos aqueles que aqui se encontram, prestigiando e honrando, não a casa, não a nós, mas a esse bandeirante do Evangelho de Jesus, Paulo. A ele toda a nossa honra. E seja conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, nós novamente vamos agradecer, né, a presença dos presentes. Queremos registrar aqui de algumas casas, do Albino Teixeira, Servos de Jesus. Tem mais alguém? Do Sheila? Mais alguém, gente? De outro lugar? Qual? Lafran. Muito bem. Então, nós estamos agradecendo a presença de todos vocês e que sirvamos, né, do banquete que nos será oferecido nesta noite. Nós vamos pedir agora ao coral para o grupo, né, para fazer a apresentação, a primeira apresentação da noite, e ao final terá uma outra apresentação. Por favor. Muito boa noite. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui, estamos muito felizes. Estamos aqui honrados com o convite, representando o Grupo Sheila, do qual somos oriundos, e esperamos que gostem das nossas canções e da nossa apresentação.
Jogar as lágrimas
começamos agradecendo a participação inicial do coral e convidamos para sentar à frente e dar boas-vindas ao nosso irmão Sérgio Allan Kardec, que vai fazer o estudo a respeito da primeira e segunda carta aos Coríntios. Esteja à vontade, é muito bom tê-lo aqui conosco. Para a casa de estar fazendo o estudo das cartas de Paulo. Nós espíritas devasamos o Evangelho, estudamos Atos dos Apóstolos, mas raramente nós nos detemos em examinar as cartas de Paulo. As cartas de Paulo ela tem uma particularidade que só os espíritas sabem. Todos têm conhecimento das inúmeras viagens que ele fez. E ele recebeu, no momento de êxtase espiritual, de desdobramento, a incumbência, já que ele não podia visitar todas as igrejas fundadas, que ele passaria a escrever para as igrejas. E que ele teria junto dele a figura de Estevão, o Gesiel do romance Paulo Estevão. E então nós temos a absoluta convicção de que todas as cartas elas foram inspiradas, conquanto haja muito valor na inteligência, na sabedoria dele. Ele foi um médium de Deus, tendo sempre a figura de Estevão com ele. Bem, o tempo nosso não permitiria fazer os estudos de uma forma abrangente. O que eu fiz? Eu capturei alguns versículos, mas nem dos que eu alinhei eu vou poder falar, porque o tempo é exíguo e é um deslumbre o que são essas cartas, em particular que nós vamos estudar hoje. Na primeira carta, na solicitação à unidade, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É como se estivesse falando para nós nas casas espíritas de hoje, não é? Que nós falemos a mesma coisa, não temos que falar do mesmo modo, mas temos que estar unidos, com a mesma disposição mental para a gente chegar numa harmonia, num entendimento com relação à gestão das coisas de uma casa espírita. E que não haja divisão entre nós. Eu me lembro de André Luiz, ele tem uma frase que diz assim: que exista uma única divisão entre nós, aqueles que querem servir e aqueles que não querem servir. É como se dissesse assim: que não haja divisão entre nós. Porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado para escândalo, para... não tem problema. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Então, o que é que os judeus queriam? O sinal da vida de Jesus. Para eles, Jesus não houvera vindo. Até hoje, eles aguardam a vinda do Messias. Mas nós temos absoluta certeza de que ele veio, tanto quanto os gregos sempre buscaram a sabedoria. Eu vou saltar algum aqui. A sabedoria humana: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio nesses séculos, faça-se estúpido para se tornar sábio. Porque tem pessoas que são presunçosas, que consideram que sabem mais. Então ele diz que se alguém porventura se considerar sábio, detentor de muito conhecimento, faça-se estúpido. Estúpido é exatamente o contrário. Ou se faça semelhante.
Então, que ele seja uma pessoa simples, ele humilhe diante dele e humilhe diante da vida, aí verdadeiramente ele se torna sábio. E tem uma frase de André Luiz que diz assim: aquele que sabe, mas não faz, ainda não sabe. Aquele que sabe, mas não faz, ainda não sabe. Então, para a gente cultivar a sabedoria, que sejamos estultos, simples e assemelhando-nos às pessoas que aparentemente pouco sabem. Olha o que aconteceu com o nosso Paulo de Tarso. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Fomos esbofeteados. Não temos moradia certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. E quando caluniados, não deu para... Quando caluniados, não deu para captar tudo, mas quando caluniado, nós rendemos na humildade. O que aconteceu com ele não sucede conosco nos tempos atuais. Não somos esbofeteados, podemos ser injuriados, podemos ser perseguidos, mas o que é que o Paulo fez nos momentos em que ele era ofendido e que ele era submetido aos mais cruentos sacrifícios e agressões? Ele sempre reportava-se a Jesus, avançando sempre, e não se sentindo injuriado, porque ele bendizia quando alguém injuriava. E quando alguém perseguia, ele buscava uma força interior para avançar intemoradamente e com confiança na proteção de Deus. E aqui ele comenta que nas viagens dele, o que ele sofria? Fome, sede e nudez. Então nós, no movimento espírita, não somos submetidos aos sofrimentos dele naquela época. Não é boa a vossa jactância. Tem pessoas que jactam de serem mais, de saberem mais. Mesmo no movimento espírita nós somos assim. Naquela época também tinham pessoas que eram assim. Então ele recomendou: não é boa a vossa jactância, porque ele percebia que os gentios, os nossos irmãos de Corinto se procediam. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Então ele recomendava que o fermento velho nós jogássemos fora, porque um pouco de fermento leveda a massa, que a gente tivesse um fermento novo. O que seria esse fermento novo que Paulo aduzia? Exatamente a gente procurar novos hábitos, incorporar novas vivências, temos atitudes diferenciadas, porque tudo o que nós pensamos, o que nós agimos, o que são os nossos atos, estão numa dimensão muito grande, porque nós geramos um campo magnético em torno de nós. Por exemplo, quando os nossos irmãos estavam fazendo a apresentação do Grupo Lume, eles geraram um campo magnético em que nós todos somos afetados positivamente. As pessoas que sobem de púlpito para fazer uma palestra, para fazer um estudo, elas também criam um campo magnético e influenciam as pessoas. Mas aqueles que têm pensamentos ruins, malévolos, as criaturas que são egoístas, que são orgulhosas, que são excessivamente dominantes, essas também geram campos magnéticos de natureza negativa e leveda a massa, isto é, cria um campo onde as pessoas são afetadas de uma forma absolutamente negativa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha o que ele disse naquela época e nós podemos aplicar nos tempos atuais.
todas as coisas me são lícitas. Então, o Senhor da vida não interpõe nada a nós. Não impõe nenhum tipo de conduta, nenhum tipo de pensamento. Não, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas Paulo diz que, mesmo tudo sendo lícito a mim, as coisas que não são lícitas, eu não vou deixar me dominar por elas. Mas ele mesmo disse, numa certa época, inteira mostrando a fraqueza do ser humano: o que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Então, conosco ocorre assim, em função da nossa imperfeição. Mas o que nós damos com aconselhamento naquela época para os coríntios e hoje para nós? Nós sabemos as coisas que não são lícitas. Nós não vamos nos deixar dominar pelas coisas que não são lícitas. Não vou falar sobre a questão da família, porque senão seria muito demorado. Fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. E ele poderia ter dito assim também: fiz-me forte para com os fortes para ganhar os fortes. Perceberam a analogia? Então, com cada um ele sabia dar a palavra exata. Será que nós somos assim? Para cada pessoa nós temos a palavra certa, a atitude certa, para que nós possamos relacionar harmoniosamente com todas as pessoas. Por que ele fez isso? Ele tratou todos assim para que pudesse salvar alguns. Mas nós podemos fazer assim para que as pessoas que estejam próximas de nós, elas se sintam influenciadas positivamente por nós e tenham prazer de estar conosco. Não é fácil isso, é um desafio. Porque as pessoas são diferentes. Nos gostos, nas tendências, no pensamento, nas ideias, na forma de conduzir, nos temperamentos. E a todo instante nós estamos convivendo com um e convivendo com outros. Alguns são mais fortes, outros mais fortes. Alguns frágeis e outros decididos, com bom tempero e assim por diante. Então, para cada um de nós vamos ter um tempero, vamos ter uma medida, de forma que as pessoas que estejam sobre o nosso universo de influência, elas possam receber de nós os melhores influxos e, evidentemente, elas possam estar felizes pela vida de relação que nós estabelecemos com elas. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quando Paulo ele penetra nesse campo, ele entra no domínio que nós espíritas hoje entendemos com muita profundidade sobre a questão da mediunidade. Ele fala sobre a diversidade de dons, mas o Espírito é sempre o mesmo. São muitos os serviços, tudo aquilo que demanda, que sai dos nossos dons, é diversos, mas o Senhor é o mesmo, tudo procede do pensamento de Deus. Eu vou saltar aqui, e ele, mais à frente, ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um com um fim proveitoso. Então, quando o Espírito se manifesta em cada um, o fim tem que ser proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operações de milagres. A outros, profecias. A outros, a variedade de línguas e assim por diante. O que é que está dito aqui por Paulo em épocas tão antigas? Ele fala sobre os dons que são imanentes na natureza humana, que nós chamamos de dons mediúnicos. E ele menciona alguns deles: a palavra do conhecimento, os dons de curar, a mediunidade de cura, chamam de operações de milagres. Nós não chamamos hoje mais de milagres, porque no conceito moderno
dos dicionários, um milagre é aquilo que significa extrapolar o conhecimento da lei natural. E nós sabemos que todas as leis, elas obedecem exatamente às leis de Deus. Então não existe nada que contraria as leis naturais. Há outros o dom da profecia, variedade de línguas. Agora, ele tem uma fala mais à frente, eu não sei se vai aparecer, porque está um pouco entrecortado. Ele faz uma menção interessante quando é na questão da variedade de línguas. O que seria variedade de línguas? É alguém que tem o dom mediúnico, ele falar um idioma que ele não conhece. Certo? Nós chamamos isso na doutrina espírita de xenoglossia. Naquela época eles tiveram um fenômeno que foi do Pentecostes, você se lembra? Que tinham mais de 3 mil pessoas em Jerusalém que deu aquele fenômeno de as pessoas falando em variadas línguas, sobremodo dos apóstolos. E nós chamamos de xenoglossia, só que ele faz uma menção, não sei se vai estar aqui designado, que ele menciona assim: se porventura um grupo de pessoas estiver falando em variadas línguas, que não sejam mais de 3. É que a linguagem seja compreensível para todos. Eu não sei se vocês já presenciaram reuniões mediúnicas, pode acontecer de ter médios, ele fala como se estivesse falando num outro idioma, mas ninguém compreende. Já aconteceu isso com vocês em reuniões mediúnicas? Ninguém compreende. Então não tenha, mesmo sob o ponto de vista de Paulo, não tem a aprovação, porque as pessoas não compreendem. É necessário que haja compreensão. E também, se, segundo ele, falar de mais de 3 línguas, certamente as pessoas que não estão presentes não vão saber compreender. Se naquela época falar em mais de 3 línguas, certamente nem todas as pessoas conseguiriam traduzir, hoje também não é muito diferente. Eu gosto muito dessa passagem aqui que Paulo falou naquela época e que hoje ela é inteiramente aplicada nas casas espíritas. O que é que Paulo diz? Assim como o corpo é um só, e são muitos os membros, e sendo muitos os membros de um corpo, assim é com relação a Jesus Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo. Ele volta a falar, porque o corpo também não são membros, mas muitos membros. O certo é que há muitos membros no corpo. Para que não haja divisão no corpo, os membros cooperem igualmente uns com os outros. De maneira que se um sofre, todos sofrem com eles, e se um se regozija, todos se alegram com eles. Olha a interpretação disso nos tempos atuais. Um corpo tem muitos membros. Vamos imaginar aqui essa casa espírita, ou nós mesmos. Cantinho de Jesus. São muitos os membros que trabalham aqui? Sim. Participa? Sim. Mas é um só corpo, no dizer de Paulo. Então, são muitos os membros do corpo e o corpo tem muitos membros. Para que não haja divisão entre os membros do corpo, que todos cooperem igualmente uns com os outros. De maneira que se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se regozija, todos se alegram com eles. Nós fazemos assim nas casas espíritas. Interpretar-se esse momento. São muitos os membros de uma casa espírita. Ou dentro de uma casa espírita, por exemplo, tem os membros de uma reunião mediúnica, formam um corpo. Numa casa espírita tem os membros da evangelização infantil, formam só um corpo. E assim por diante, nas variadas atividades de uma casa espírita. Se pensarmos nela na plenitude, ela forma um corpo e são muitos os
membros. Mas olha a menção, a admoestação que Paulo faz. Para que não haja divisão no corpo. Então, para que os membros não se dividam. Que eles cooperem igualmente uns com os outros. De maneira que se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos os demais se alegram e se regozijam com ele. Vocês viram a lição que Paulo deixou para nós há tanto tempo atrás? Nós podemos aplicar isso em todos os grupos que nós participamos na vida aqui na Terra. Nos imaginemos na nossa família. Com a nossa esposa, ou a esposa com o esposo, os filhos, ou nós com os pais, nós formamos grupos familiares, por exemplo. Olha se aplica isso. São muitos os membros de um corpo. Sempre nós vamos imaginar na questão do corpo. Para que não haja divisão no corpo, que os membros cooperem igualmente uns com os outros. De maneira que se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Allan Kardec, ele imagina que ele se valeu dessa lição, porque no Livro dos Médiuns, ele tem uma fala interessante, quando ele vai trabalhar sobre reuniões mediúnicas. Allan Kardec diz assim: uma reunião mediúnica é um ser coletivo. Então, uma casa espírita é um ser coletivo. E o Kardec diz assim: uma reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades são as resultantes das dos seus componentes. Então, se nós imaginarmos as pessoas que estão aqui, vamos chamar que nós somos nesse momento um ser coletivo, um grupo. Quais são as qualidades desse grupo? São as resultantes da somatória das qualidades de cada um. E forma como que um feixe. Ora, esse feixe será mais resistente quanto mais harmonioso ele for. Ora, esse feixe será mais resistente quanto mais harmonioso ele for. Então, na nossa vida de relação numa casa espírita, na vida de relação nos grupos sociais que nós participamos, mas particularmente na nossa casa espírita, nós podemos sempre pensar nessa questão de formarmos um grupo ou de um ser coletivo. As qualidades que contam, nós somamos as qualidades, e essas qualidades formam um feixe. E quanto mais harmonioso for o feixe, quantas pessoas estiverem mais harmonizadas, isto é, sem divisões, o feixe será naturalmente muito mais resistente. Todo mundo conhece essa passagem aqui, não é? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa e o sino que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, disso de nada para mim adiantaria. Ele vai assim por diante, não é? E no final ele menciona assim: o amor, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo sofre, ele tudo ama. É verdade isso? O amor tudo crê? Você? Ele tudo espera? Ele tudo sofre? Ele tudo ama? Então, esse foi um discurso de Paulo para que nós pudéssemos ser remetidos ao sentimento do amor. Aqui continua: ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres. Olha aqui, que fala rigorosa. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, tudo isso de nada me aproveitará. Aí repito: o amor é paciente, é benigno, não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os próprios interesses. Eu gosto muito dessa fala,
O amor não procura os próprios interesses. Nós temos muitos interesses? Milhões? Nós cuidamos de quê? Dos nossos interesses. Eu sempre faço uma interligação disso aí com a doutrina espírita. Muitos expositores, quando eles vão defender caridade, eles procuram a questão de número 886 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos responderam lá na Kardec, ele queria saber o que era a caridade. A caridade era perdão das ofensas, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios. Mas tem um quarto ponto que não está respondido na questão 886. Esse quarto ponto está no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando a gente lendo com calma, fala que além desses pontos para você ser verdadeiramente caridoso, você tem que ter um despojamento. Esse despojamento seria o quê? Você oferece daquilo que você é e não daquilo que você tem. E qual o conceito que eles dão a isso? Você oferecer aquilo que você é, eles chamam de devotamento. Então a pessoa que se devota a outra pessoa, ela cuida dos interesses da outra pessoa e ela esquece dos próprios interesses. É verdade? Paulo fez isso? Ele abnegou-se? Ele esqueceu dele? Então, ele falou com profunda autoridade. Não procura os próprios interesses, não se alegra com a injustiça. Aqui que veio aquela fala para que eu disse para vocês. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3 e haja quem interprete. É sinal de que acontecia naquela época, o que eles chamavam de profetas, nós chamamos de médios, falaram supostamente em outras línguas, e ele advertiu que se isso acontecesse, tinha que ter alguém que interpretasse. Então, se por exemplo alguém estiver falando num determinado idioma e não tiver nenhuma pessoa por perto que entenda aquele idioma, não confie. Eu me lembro, Sandro, porque aqui foi fundado em 1949, não foi? Quando aconteceram aquelas célebres reuniões de materialização aqui em Belo Horizonte, através do grupo do Centro Espírita Oriente, depois veio chamar Grupo Cheio. Um ano antes, 3 anos antes, em 1946, deixa eu só relatar para vocês como que foi o início, para vocês verem o que é a questão da xiloglossia. O presidente do Centro Espírita Oriente, um médium chamado Rafael Américo Ranieri, e um outro médium de nome Amauri, eles estavam se deslocando do Centro Oriente para suas casas no bairro Santa Teresa, e eles foram parar na Praça Duque de Caxias. Eles se sentaram para conversar acerca das coisas que aconteciam na instituição. Naquela época você podia sentar numa praça e conversar até altas horas da noite. E de repente o Amauri, que era médico, começou a falar em francês. No fluente francês. Só que o Ranieri, que estava ao lado, sabia falar no francês. E o espírito que começou a falar em francês, depois ele disse quem era. Era o Victor Hugo, aquele famoso romancista francês. Então eu estou fazendo essa divagação para vocês de como que Paulo fez uma advertência e aplica-se normalmente para nós espíritos nos tempos atuais. Nós que lidamos nas reuniões mediúnicas. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3, e haja quem interprete. Olha uma menção que o nosso Paulo faz ainda na primeira epístola.
Depois Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já estão dormindo. Você se lembra do que seja isso? Você se lembra dos 500 da Galileia? Vocês cantam, não cantam? Vocês já ouviram? Os 500 da Galileia? É de onde, depois do passamento de Jesus, que todos os discípulos estavam aguardando o retorno dele, e uma multidão foi parar aos pés do monte no entardecer, e de repente surgiu Jesus deslumbradamente luminoso e falou com uma multidão de cerca de 500 pessoas. E no final ele menciona que aqueles 500 da Galileia, eles deveriam sair pelo mundo para espalhar as verdades do Evangelho pelo mundo afora. Aí eu pergunto para vocês, esses 500, naquela mesma existência, eles saíram espalhando as verdades do Evangelho? Não. Pode ser que um ou outro tenha feito um arremedo disso, mas no perpassar dos séculos, através da multiplicidade de nascimentos, esses 500 foram renascendo e espalhando as verdades do Evangelho. É provável que nós que estamos aqui, tenhamos ouvidos um ou outro desses 500, e quiçá aqui está algum desses que foi um desses 500 da Galileia. Mas ele fez essa menção bem interessante. Esse conceito aqui, os nossos irmãos de outras crenças, de denominações cristãs, um dia eles vão compreender. Mas eu queria, à luz da doutrina espírita, interpretar com vocês essa fala de Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios. Pois é assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O que é semear corpo na corrupção e ressuscitar na incorrupção? O que seria a corrupção? Seria o corpo físico. Ressuscita na incorrupção. E depois ele esclarece: semeia corpo natural e ressuscita corpo espiritual. O que seria corpo espiritual? Perispírito. Ele falou sobre perispírito, que chamou de corpo espiritual. Nós também chamamos de corpo espiritual. Só que para nós o corpo espiritual tem uma denominação de Allan Kardec, pelo Espírito de Verdade, que é perispírito. Então, já sinalizou que além da existência do Espírito, existe o corpo espiritual, que ele ressuscita, ele sobrevive à morte. É tanto, e eu só para clarear na nossa ideia, que a gente sempre vai fazer a conjugação, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 8, a seguinte fala de Jesus: curai os enfermos, limpai os leprosos, expeli os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebei, de graça dai. Vamos celebrar? Curai os enfermos, limpai os leprosos, expeli os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebei, de graça dai. O que a gente recebe de graça? Os dons para exercitar todos esses pontos. São dons mediúnicos. Mas eu queria particularmente falar em um só, para interligar com essa fala aqui do nosso querido Paulo.
ressuscitai os mortos. Ressuscitai os mortos não é fazer tornar a vida aqui em alguém que já morreu, vergando o mesmo corpo físico da sua existência corporal. Não. Ressuscitar os mortos é fazer tornar a vida, mas em espírito, com o corpo incorruptível ou com o corpo espiritual, através dos canais sutis da mediunidade. Está claro? Ou alguém tem uma questão para colocar? Por exemplo, isso que nós fazemos nas casas espíritas, quando um médium psicografa, quando através da psicofonia um espírito se manifesta, quando um espírito fala por meio intermédio, quando eu vejo um espírito, isso é ressuscitar os mortos, fazendo-os retornar ao nosso mundo, mas no corpo incorruptível, no corpo espiritual, porque eles já estão despojados do corpo físico. Vamos à segunda epístola para a gente avançar no tempo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimado, perseguidos, mas não vencidos. Olhem vocês a fala de Paulo. O que é o tesouro em vaso de barro? O que é o vaso de barro? Corpo. Isso. Tesouro é o espírito. Mas quando nós estamos mergulhados na carne, principalmente aqueles que são chamados a testemunhar no serviço do Cristo, a tomar uma arada, charrua, essas criaturas, elas podem ter atribulações, elas podem ter aflições, sim, mas ela não pode deixar se vencer pela angústia. Pode estar perplexo diante das atitudes dos outros, de incompreensão, de perseguição, de atrocidade, mas não pode desanimar, porque tem muitas pessoas que abraçam tarefas numa casa espírita, quando surgem os primeiros empecilhos, as primeiras dificuldades, elas desanimam. Quando observa dirigentes que são autoritários, companheiros que são muito centralizadores, criaturas que querem exercer um domínio. Então, o que as pessoas é importante fazer naquele momento? Eu me afasto. Então, tem pessoas que se afastam da casa espírita, se afastam das tarefas, elas não têm a persistência, elas desanimam, porque ficam perplexas, esperando que as pessoas das casas espíritas sejam criaturas perfeitas. E não são. Nós somos pessoas comuns. E Paulo, ele percebeu que na igreja de Corinto existia esse tipo de postura e de comportamento. Ele fez uma carta para mesmo as pessoas que se sentissem perseguidas, elas não se sentissem vencidas. Nas casas espíritas, ainda bem que não é comum ninguém ser perseguido, não é? Pelo menos não existe. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se veem são espíritas, são divinas. Como que nós somos? Tem pessoas que são a semelhança de São Tomé, não é isso? Elas têm que ver para crer. E tem muitas criaturas que nas reuniões mediúnicas, elas desanimam, elas passam a descrer do que acontece numa casa espírita, dizendo que tudo é animismo,
que não se pode confiar nos médios da casa espírita. Em verdade, a gente tem que estar atento para essa demonstração, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são coisas divinas. Então, é como se Paulo hoje ele avançasse para os conhecimentos da modernidade, porque hoje o que é que nós aprendemos da doutrina espírita? Nós conhecemos a estrutura do nosso corpo espiritual, nós temos ciências de que, por exemplo, aqui na região onde está o cérebro, o cerebelo, que tem uma glândula importante que chama glândula pineal, ou epífise, que os hinduístas chamam de olho de Shiva. É como se nós tivéssemos antenas portentosas, e essas antenas portentosas é um canal de comunicação com o mundo espiritual. As pessoas que elas creem, que se dedicam às tarefas, que cuidam de fazer a reforma íntima, a mudança comportamental, elas desenvolvem muito esse olho de Shiva, essa antena de comunicação com o mundo espiritual, e facilmente essas criaturas elas desenvolvem algumas faculdades que são raras aqui na Terra. Uma da faculdade da intuição e a outra da faculdade da inspiração. E em geral as pessoas que mexem com arte, que praticam a arte, são criaturas inspiradas, porque a mente delas estão mais afeitas a estimular no corpo físico a glândula pineal e no corpo espiritual essa região que é chamado de centro coronário, que é o ponto nosso de comunicação com o mundo espiritual. Nós espíritas que cuidamos de ter essas posturas, nós entramos com mais facilidade em comunhão com o mundo espiritual e ficamos mais aptos para receber as boas influências dos espíritos que verdadeiramente nos dirigem e nos querem bem. E com isso, nós vamos aprender a valorizar mais as coisas que nós não vemos fisicamente, mas que nós desenvolvemos uma percepção de ver com os nossos olhos da alma. O nosso Paulo disse que Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ele exigiu demais da gente, não foi? Ele morreu por todos nós para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. E o nosso Allan Kardec, no livro dos médiuns, e também corroborando no livro dos Espíritos, ele fala sobre os dois grandes vícios da humanidade. Quais são as duas grandes chagas da humanidade? Egoísmo e orgulho. O egoísmo é ego, eu. Primeiro, eu. Depois, os meus. E depois, os outros. É assim? Pois bem, mas o nosso Paulo está dizendo que Jesus, ele morreu. É uma forma dele mencionar do sacrifício dele, para que nós que vivemos não vivamos mais para nós próprios. E ele pode falar isso mais à frente: não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Você imaginou se nós pudermos falar isso um dia? Não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Nós criarmos um templo interior, onde Jesus seja uma presença permanente nas nossas vidas. Vamos ver quem são esses conselhos. Olhem vocês o que Paulo experimentou. Em tudo recomendando a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias, nos açoites, nas prisões,
nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, no amor não fingido, na palavra da verdade, por honra e desonra, por infância e boa folga. Vamos parar aqui. Isso é que ele testemunhou para viver para o Cristo. Com relação a nós, conosco não existe a questão de açoites. Ele teve 40 açoites menos um, não sei se vocês sabem disso. Ele foi açoitado 39 vezes. Prisões, parece que foram 3 vezes que ele foi preso. Mas angústias nós temos. Não vamos falar aqui das angústias em família, das angústias na vida social e nas angústias da vida profissional. Numa casa espírita nós temos angústias? Temos. Por que nós angustiamos numa casa espírita? Será que nós angustiamos por aquilo que nós pensamos, idealizamos em realizar e a gente não consegue sucesso? Nós somos angustiados quando nós contamos com os companheiros no desempenho de determinada tarefa e aquele companheiro não comparece? Nós angustiamos quando faltam trabalhadores para que nós possamos realizar determinado comprometimento? Nós ficamos angustiados quando nós mesmos não conseguimos dar a cota de trabalho e de sacrifício que nós colocamos na nossa mente como meta? Sim. Como é que nós combatemos a angústia? Primeiro, com a infinita compreensão, com as limitações e as dificuldades do outro. Mas segundo, oferecendo o máximo de nós. E oferecer o máximo de nós é dar até acima do que nós temos. Eu não sei se vocês conhecem um fato que aconteceu, eu tenho que fazer umas viagens de vez em quando com o nosso Chico Xavier. O Chico Xavier, ele tinha 73 anos de idade e vocês sabem que na sexta-feira ele recebia pessoas que vinham do Brasil inteiro. Formava-se aquela fila imensa. E nesse dia, quando ele deveria dirigir-se à Casa da Prece, que já havia mudado de nome, ele estava muito adoentado. Mas antes dele estar adoentado, pouca gente sabe que o Chico, com 73 anos de idade, ele era cego de uma vista e enxergava só 20% da outra vista. Ele já tinha problema gravíssimo de angina e nessa época ele tinha problemas de colunas, dores alucinantes e estava muito febril. Então ele estava deitado e ele conversando com ele mesmo, dizendo assim para o povo: hoje eu não vou à Casa da Prece. Aí ele conversando com ele dizia assim: eu não vou porque eu estou com dores lancinantes, agudas, eu nem consigo me mover na cama. As pessoas vão saber compreender por que é que eu não estou indo. Aí ele aguardou um tempo, o Espírito falou com ele assim: escuta, falando com o corpo, mas tem gente esperando você lá. Hoje eu não vou, eu sou uma pessoa humana. Mas tem gente que vem de outras cidades, estão na expectativa de conversar com você. Vai se explicar para essas pessoas que hoje eu não tenho absolutamente condição física, porque veja o meu estado. Aí passou um tempo, o corpo dele imóvel, o Espírito fala assim: você não vai mesmo? Não, não vou. Eu mereço ficar aqui hoje. Aí
Aí o Espírito disse: bem, se você não vai, eu já vou, estou indo. Aí quando o Espírito tomou a determinação, o corpo teve que ir. Chegou aquela fila imensa, quando ele começa a conversar com um, conversar com outro, abraçar um, ouvir o sofrimento do outro, ele esqueceu dele mesmo, porque o outro passou a ser mais importante que ele próprio. Então aquela angústia, em decorrência de uma dor física que avassalava ele conseguiu superar. Então nós temos muitas angústias. Qual o trato que nós vamos dar às nossas angústias? É de natureza pessoal, é nosso, é intransferível. A gente buscar forças internas para superação. Vigílias, jejuns. Até que de nós não pede muito jejum hoje, não é? Quantas vezes você deve estar imaginando que ele fosse sem alimento nenhum? Porque ele atravessava florestas, rios, por mais de uma vez ele teve o problema da embarcação virar, enfrentou salteadores, mas jejuns e vigílias seguidos. Agora, amor não fingido. Tem amor fingido? Tem? Mas ele esperou que nós tivéssemos um amor não fingido. Porque os poetas, os escritores, os versejadores, os romancistas falam magnificamente sobre o amor. Mas o amor é mais do que tudo isso, porque o amor é o dar-se, é você oferecer da sua própria intimidade. Então quem ama verdadeiramente jamais finge, é um mundo aberto. Então vamos avançar um pouco mais para a gente chegar até o fim. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, por isso que o Paulo ele fala que o nosso dizer tem que ser sim, sim e não, não. Porque é incompatível justiça com iniquidade, luz com as trevas. Então nós temos que fazer uma escolha, e quando nós fazemos a escolha, nós seguimos em frente. Por isso que Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua rua e não olhe para trás. Então quando nós tomarmos uma decisão, que fizermos uma escolha, que nós não nos afastemos daquele caminho escolhido para a gente trilhá-lo com segurança. Eu sou do seguinte pensamento, nós que trabalhamos numa casa espírita. Nós podemos ficar um bom tempo só como frequentadores, não tem problema nenhum. A gente vem, toma o passo, ouve as palestras, se encanta com as digressões dos expositores espíritas. Não há nenhum problema nisso. Tem aqueles que vêm ao canal, também não há nenhum problema, porque as pessoas elas são livres para tomar o procedimento que queiram. Mas a partir do momento que nós tomamos consciência que devemos assumir um compromisso na casa espírita, que seja o compromisso mais elementar. Por exemplo, eu vou me compromissar de estar na casa espírita só para fazer uma varrição da limpeza dos móveis. Eu vou fazer um compromisso na casa espírita para ajudar na manutenção da casa. Eu quero fazer um compromisso na casa espírita, porque eu me preparei para isso, para ser uma passista uma vez por semana na reunião pública. Eu vou me comprometer de trabalhar na evangelização infantil. Mas a partir do momento que nós fazemos um compromisso de uma atividade na casa espírita, esse compromisso ele não é só com a casa espírita. Ele é conosco. Ele é com os espíritos que verdadeiramente dirigem a casa espírita. Ele é com Jesus. Então, se nós assumirmos um compromisso numa casa espírita, que nós façamos-lo com alma, que nós façamos-lo com muito ardor,
É por isso que tem um momento extraordinário que está em Atos dos Apóstolos. Queria também fazer uma viagem com vocês. Quando surgiu a Casa do Caminho, e que nessa ocasião eram 100 os atendidos pela Casa do Caminho, aquela massa de pessoas pobres, esquecidas, coxos, mudos, paralíticos, homens e mulheres de má vida, e que os discípulos de Jesus, os apóstolos, ficavam extenuados, auxiliados pelas filhas de Filipe, e era um trabalho insano. E chegou no momento que Pedro resolveu fazer uma reunião como se fosse um pequeno concílio. E se dirigiu àquela pequena comunidade e disse assim: nós não podemos tão somente ficar servindo a mesa. A mesa é cuidar das coisas materiais que naturalmente são muito importantes numa casa espírita. Como hoje nós temos o trabalho da sopa, uma campanha do quilo e outras atividades. Escolham dentre vós 7 homens cheios de espírito e de sabedoria. Escolham dentre vós 7 homens cheios de espírito e sabedoria, para que eles fiquem com responsabilidade desse mistério, e nós ficaremos com a responsabilidade da palavra. Foi nessa ocasião que eles construíram um anexo, a Casa do Caminho, e nesse anexo, todos os finais da tarde, aqueles que eram os atendidos, os assistidos, se dirigiam para lá, para ouvir as preleções e os ensinos magníficos dos ensinos de Jesus. Então, 7 homens foram escolhidos e eles cumpriram com desvelo essa tarefa. Dentre eles, o Estevão, que eu falei para vocês, o Prócoro, o Pármenas, o Timão, o Nicolau, o Nicanor, Filipe, 7 que foram escolhidos. Daí, são 2 coisas importantes que eu queria fazer uma comparação com a casa espírita. Se naquela época eles tinham as atividades sociais e depois elegeram fazer as atividades, eles tiveram que buscar pessoas afeitas e preparadas para executar tanto uma como outra atividade, com compromisso. E eu fiquei feliz, como foi mencionado, sobre os estudos que são feitos aqui na casa e as atividades múltiplas que são realizadas, e exatamente atende essa fala do apóstolo Paulo. Não falam para vos condenar, muito grande é a minha franqueza. Sabem vocês por que Paulo usava de muita franqueza com os irmãos de Corinto? Corinto era considerado nesta época uma cidade de muita promiscuidade, de muito comportamento tempestuoso, com prevalência das coisas mundanas e materiais, que as pessoas procuravam os gozos, e Corinto era muito frequentado pelos povos gentios, povos de toda a região, e ele considerava que a igreja de Corinto, nesta época, ela estava com extrema vulnerabilidade. Então ele tinha que se dirigir com uma certa aspereza, ele chamou de franqueza, para que aquela igreja ela não se desvirtuasse dos propósitos, para que todos pudessem estar servindo a Jesus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Olhem isso aqui, é quase uma finalização, porque o nosso tempo já está por concluir. Nós que servimos numa casa espírita, vamos servir de acordo com o que o nosso coração pede, mas não com tristeza e nem por necessidade. Eu vou servir porque é uma obrigação minha. Eu vou contribuir financeiramente para a manutenção da casa porque eu me sinto obrigado. Mas Paulo ele faz uma advertência, que tudo tem que nascer do coração do nosso convencimento. Eu não vou fazer nada por necessidade,
e nem com tristeza que eu estarei indo para uma tarefa. Eu tenho que ir para lá hoje e não posso faltar porque senão eles vão reclamar. Nada disso. Quando eu me deslocar para uma casa espírita, para fazer uma ou outra atividade, para estar num ou outro cometimento, para realizar algum empreendimento, eu não vou fazer porque eu sinto que aquilo é necessário para mim. Não. Eu vou me deslocar porque eu estou convencido, meu coração pede. Isso enriquece a minha vida. E eu vou com muita alegria. É muito bom quando você chega numa casa espírita, que as pessoas sorriem para você, que elas abraçam você, que elas estão alegres, mesmo que o coração possa estar amafanhado, tocado por doenças, por angústias, por sofrimentos, muitas das vezes, que assolam a vida familiar. Mas quando penetra na casa espírita, nós vamos fazer como o nosso Chico. Ele estava doente, mas quando ele começou a execução da tarefa, ele não mais se sentiu doente, porque o outro era mais importante que a própria dor dele. Então, quando nós vamos para a casa espírita, motivados, tocados nas fibras do nosso coração, como diz Paulo, nós não vamos porque achamos uma necessidade evolutiva. Nós comparecemos à casa espírita porque nós estamos comprometidos conosco mesmo, em Jesus tocou profundamente as fibras do nosso ser. E Paulo é que nos dá essa maravilhosa lição. Mas se receio como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes. Aqui ele está fazendo a mesma alusão, comparando com aquilo que está no Velho Testamento de Eva, com a urdidura, né, com a astúcia da serpente. E tem pessoas que podem ser corrompidas, tem pessoas que podem estar vencidas, exatamente aturdidas por criaturas que de má fé atuam na casa espírita, ou por aqueles espíritos que querem trazer a balbúrdia, a confusão numa casa espírita. Por isso a necessidade premente de nós estudarmos muito sobre a doutrina espírita. Estando entre vós a passar provações, não me fiz pesado para ninguém. Em tudo me guardei e me guardarei de não ser pesado. Aí você sabe disso, está narrado no Paulo e Estevão, por onde Paulo passava nas andanças dele. Ele trabalhava com o quê? Tecelagem. Para ele não ser pesado para ninguém. Aqui que eu comentei já rapidamente, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, 3 vezes fustigado com varas, apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia na voragem do mar, em jornada muitas vezes de perigos, de rios, de saltadores entre patrícios. Nós não estamos submetidos a essas injunções, esse movimento de Paulo. E para finalizar, porque o nosso tempo já está quase vencido, olha essa passagem magnífica. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora dele, não sei. Deus o sabe. Fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Aos quais não é lícito ao homem referir. Então ele menciona um fato que aconteceu com ele, de ele ter sido arrebatado ao 3º céus. Eu tenho absoluta convicção de que quando ele foi arrebatado ao 3º céus, que ele ouvia palavras inefáveis, eu tenho uma convicção de que ele esteve com Jesus. Então ele não considerou lícito ele dizer e vangloriar-se disso. Ele permaneceu no silêncio. E é até uma recomendação para nós que somos espíritas. Tem coisas que nós podemos dizer e tem coisas que convém que nós não digamos, exatamente para não nos vangloriarmos. Vamos terminar, porque o tempo que nos seus concedidos já venceu. Como eu mencionei,
Eu só destaquei alguns pontos e não pude nem me aprofundar muito sobre eles, mas é só uma fala e fica aqui um convite para vocês, para mim também, para a gente fazer uma viagem nessas cartas. São cartas muito atualizadas para o movimento espírita e que Jesus nos ampare. Pedir a Deus que continue iluminando para que Ele traga esses magníficos ensinamentos por onde quer que ele vá. E principalmente nós que escutamos, fazer com que isto que Ele disse seja feito no nosso dia a dia. Nós vamos agora dar uma pequena lembrança para o Célio, pelo trabalho que desenvolveu. Viu? Jesus nos abençoe. Nós passamos uma lista, todos assinaram essa lista. Ó Brasil, tu és gigante altaneiro, das terras do mundo inteiro, ouço o seu canto nas matas, nos rios, nas cascatas, no bem-te-vi matinal. Tu és o sol do mundo inteiro, arrebanhando multidões, convertendo aos milhões as almas desalentadas. Cresce diuturnamente, no crente e no descrente, a força do belo e do bom, da honra e da justiça. Quiçá, tu serás bendita, a Canaã profetizada, e então se verá apagada toda a desdita, o mal. Nas paragens prateadas nós ouvimos seu chamado, convocando nosso povo a grande missão levar.
dedicado servidor, para guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Nós vamos apresentar essa última canção. E antes eu gostaria de apresentar o nosso grupo, que é composto por Demócio, nosso maestro, arranjador, Demócio Júnior. Do meu lado esquerdo, o vocalista Gilberto de Paula, flautista e cantor, e arranjador também, Sandra Assunção. E eu, Fred. Deixar aqui nossa gratidão, dar um grande abraço a todos e ficamos muito honrados com esse convite e adoramos muito a noite. Que essa casa tenha muitos anos de vidas e que seja sempre abençoada pela luz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. E boa noite.
É dor que desatina sem doer. Ainda falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos. Sem amor eu nada seria. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento distante, é dor que desatina sem doer. Ainda falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos. Sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que reconhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, nem se padece, porque é só o amor. Quebrando o protocolo aqui, nós temos aqui falanges de espíritos que vieram para esta comemoração do nosso aniversário. Então, estamos gratos também a eles e pedindo a todos que se encham desta alegria que a música nos fez e que o estudo nos trouxe. A palavra, Neide. Mestre amado Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, nosso companheiro de todas as horas, amigos espirituais, trabalhadores dessa casa, tarefeiros, estamos aqui com o coração gratificado, com muita alegria, depois desse banquete espiritual de ensinamentos e também com essas músicas maravilhosas que nos foram apresentadas. Estamos agradecendo o Senhor e rogando a vós que continue conosco, nos iluminando, nos amparando, nos guiando, que todos nós possamos levar para os nossos lares esses ensinamentos na nossa memória, no nosso coração e praticá-los no nosso dia a dia, relembrando as cartas de Paulo, que grandes ensinamentos tem trazido para todos nós e convidando a todos aqueles que, seja possível, possam estar aqui nas outras noites seguintes para continuarmos a nos alimentar desse banquete de luz. Que a vossa paz e a vossa misericórdia continue a se derramar sobre todos nós e também sobre os nossos companheiros, amigos e convidados que aqui não puderam estar nessa noite.
Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.